Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, amados irmãos, para mais um vídeo de bate-papo espiritual. Sejam bem-vindos a essa comunidade espiritual que é tão vasta e tão diversa, né? E hoje, o bate-papo de hoje vai ser sobre religião e espiritualidade. A diferenciação entre esses contextos, né? E esses assuntos, né? Que aparentemente têm, assim, uma conotação diferente, né? Principalmente quando a gente está começando nossa jornada espiritual, a gente está começando a se aprofundar mais, né? Então a gente começa a perceber diferenças em todos esses contextos, né? Que a gente acaba encontrando pelo caminho, né? Da espiritualidade e o da religião. É claro que eles têm algumas diferenças, né? Mas eles são etapas do mesmo caminho, né? Por incrível que pareça, apesar deles terem funções diferentes, né? Eles eles levam sempre ao mesmo caminho, né? Então, por exemplo, a religião, ela vem do latim, né? Religare. Ela tem a função de trazer ao homem a ligação do seu próprio ser, religá-lo à sua divindade, né? Então, a religião, por mais evoluída, por mais que ela seja bem elaborada, ela tem regras, ela tem conjunto de comportamentos que cada ser que entra dentro da religião tem que seguir para estar dentro da religião, para participar daquela comunidade, né? Então a religião, ela por si só, ela é uma organização, né? É um conjunto ela forma um conjunto de regras, ela tem um corpo administrativo, ela tem todas essas coisas mais palpáveis para o ser quando ele está no início, principalmente, da jornada espiritual. Então, a religião, de fato, ela é bem o começo da jornada espiritual, né? Independente da aparência que a religião tenha, de qual mestre que ela siga, ela sempre é o começo da jornada espiritual, né? Porque a religião depende de regras, ela é formada por regras, conceitos e julgamentos que a gente aprende a ter, né? Para que a gente comece a elaborar minimamente o que é o certo e o errado dentro do contexto espiritual, do contexto evolutivo da consciência humana, né? Então tem essa questão da religião ser mais burocrática para se aprender, né? Que dependendo da religião, você tem até uma dificuldade para conseguir acesso a algumas informações, né? E assim por diante. Por exemplo, no catolicismo, se uma mulher quiser ser líder religiosa, ela tem que ser uma freira, né? Ela não pode ter a mesma função de um padre, né? Então tem todas essas regras que as religiões colocam, né? Para que as pessoas aprendam no decorrer do tempo ir se comportando, né? Um exemplo disso foi os 10 mandamentos, né? Por que os 10 mandamentos foram trazidos para a humanidade, né? Principalmente para o povo judeu? Por que esses 10 mandamentos foram trazidos? Porque eram um povo extremamente ignorante, né? Eles eram de uma violência muito grande, né? Eles eram ignorantes no trato. Então, as regras que foram impostas foram para a educação humana daquele povo,
né? Não foi à toa que eles passaram 40 anos num deserto que é desse tamaninho, perdidos, né? Por quê? Precisava ficar ali, ô meu amigo, ó, vamos, não pode, não pode matar, não pode. Você vê que a regra é impositiva, né? Não é uma regra sugestiva, ó, você pode ir por esse caminho, você pode ir por aquele. Você pode fazer assim, você pode fazer assado, né? Então, os 10 mandamentos são impositivos, né? São regras impositivas, de imposição. Não pode, não faça, não vá, não coma e assim por diante, né? E tudo isso para que a, a população que entra, que ainda está no contexto religioso, de religião, tenha e aprenda a religião conforme as regras, né? Cada religião tem ali as suas regras, cada um se sintoniza emocionalmente e energeticamente com aquela religião, né? Tanto é que ainda temos briga por causa dessa questão religiosa, né? No Oriente Médio ali tá tendo aquela brigueiro ali entre os judeus e os islâmicos, né? Justamente porque um acha que a religião dele é a certa e o outro acha que a dele é a certa. Porque ele aprendeu todas aquelas regras. E tem alguém ali tá falando que não, que aquilo não precisa ser assim, tem que ser assado, né? Então sai aquele brigueiro e esse brigueiro tá, ó, faz muito tempo. Então esse conjunto de regras tem essa função básica de educar. Assim como na escola somos educados por regras, né? Na religião também somos educados por regras. E aí entra o contexto da espiritualidade. A espiritualidade é um ponto onde o ser humano começa a autorrealização. É o momento que ele começa a dar os primeiros passos na autorrealização. E isso, geralmente, ele começa a saltitar de uma religião para outra. Muitas pessoas podem se identificar com isso, né? É claro que isso não é uma regra, por isso a espiritualidade não força uma regra, ela não tem uma regra rígida. Quando a pessoa entra no termo espiritualidade, ela começa a buscar algo que está faltando. Ela vai num lugar, recebe uma verdade, aquilo faz sentido para ela, ela fica um tempo ali, mas depois ela percebe que ainda está faltando. E ainda está faltando alguma coisa. Então ela vai para outro lugar, procura outra coisa, outro livro, outro mestre, outro professor e começa a saltitar de religião em religião, de culto em culto, e assim por diante. E isso porque o coraçãozinho dela, da pessoa, já começou a experimentar a verdade meio que automaticamente. Porque a verdade, embora a gente possa gravar ela intelectualmente na mente, ela não é possível ser percebida pela mente. Porque a gente percebe, eu já falei isso em muitos vídeos, né? Que a gente percebe a verdade humanamente de forma paradoxal. Por exemplo, o karma. Você fez, você paga. A cara acabou de fazer aqui pra mim, me assaltou, apontou o revólver na minha cara e levou minha carteira. O que diz o karma? Que a pessoa recebe instantaneamente aquilo de volta. Só que eu tô vendo ali que o fulano de tal, formoso, bonito, cheiroso, tá lá fugindo com a minha carteira e nada aconteceu com ele. Então é paradoxal essa questão da verdade. Por quê? A questão da ilusão também. Quando a gente começa a aprender sobre a ilusão. Oh, mas peraí. Então o que eu estou sentindo é ilusão? Os boletos estão chegando ali a ilusão? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, para quem ainda não começou a experimentar a verdade,
a religião ainda é um fato, é uma coisa que ela entende, né? Porque para que a gente consiga compreender a verdade, é necessário que a gente sinta ela, perceba, experimente a verdade na nossa própria vivência, no nosso dia a dia. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Então tem esse contexto. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender o porquê que é tão difícil quando a gente fala vós sois deuses, mas não é o seu ego que é Deus. Tá vendo a, a ambiguidade aparente aí, humana? Uma pessoa que está na religião ainda, ela vai surtar com isso. Olha. Se eu sou Deus, o que eu estou escutando de conversinha aqui sua? Eu sou Deus, então. Você não acabou de falar? Então eu posso e eu vou fazer. E para quem já está na espiritualidade, já tem uma vivência, já experimentou a verdade na sua própria vivência, entende que eu sou Deus, mas isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Isso não quer dizer que a divindade que eu sou se chama Rafael. Tem um ponto aí, nossa, tem um hiato aí de distância de informação ali que a pessoa está perdendo, né? O que é esse eu sou Deus? Ou como Jesus mesmo falou, e dificilmente você escuta dentro de uma religião, vós sois deuses. É só quando você encontra um mestre espiritual mais avançado que você começa a escutar isso, né? Ou se escutava, você não dava nem trela. Isso é... O cara tá ficando louco, né? Como que é? O único filho de Deus é Jesus, né? Não é assim que é ensinado, né? Mas ele mesmo quebrou esse tabu e está lá na Bíblia. Vós sois deuses, vós sois deuses, né? Então, esse contexto é diferente, né? Para quem ainda está na religião, é o primário ali do conhecimento espiritual, né? São as regras sendo impostas. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer esse ritual, você tem que passar por isso, tem que passar por aquilo. Você não pode aprender alguns dogmas, algumas coisas, né? Você não pode, você não tem acesso a algumas informações porque você ainda não tem maturidade, né? É esse tipo de coisa que acontece nas religiões, né? Não porque as religiões querem impor isso, é que do ponto de vista religioso tem muito disso ainda, né? Essas regras que vêm de lá de longe, de muitos anos atrás. Então, isso é uma questão mais de regras, de crenças que foram só sendo absorvidas e sendo passadas adiante. E não foram pensadas. Oh, mas espera aí. Ninguém... Eu, quando era adolescente, eu cheguei à seguinte questão. Espera aí. Os 12 apóstolos passaram 3 anos com o mestre e começaram a fazer as mesmas coisas que ele fez. Opa, peraí. Por que a gente não consegue? São Francisco, Madre Teresa e alguns outros poucos, nossa, conseguiram também fazer as mesmas coisas que Jesus fazia e, o que está faltando de informação? O que eles têm de diferente que eu não tenho? Aí você começa a fazer esse questionamento. Esses questionamentos são o início da vida espiritualista, que você começa a abandonar as correntes da religião, das regras religiosas, e começa a se tornar, muitas vezes, em algumas famílias, a ovelha negra, né? Porque você faz perguntas. Mas espera aí, Jesus fala, na Bíblia fala que Deus é amor. Mas como assim Deus mandou matar um monte de gente lá, um povo,
peraí, isso não faz sentido. Você começa a ver as ambiguidades das religiões, sejam elas quais forem, e todas elas têm isso, né? E começa a se questionar o porquê disso. Quando você entra na questão espiritualista, você começa a vislumbrar mais, perceber mais, sentir mais. Na maioria dos casos, as pessoas começam a acessar dons espirituais, por exemplo, com a mediunidade, que são dons ali que a pessoa recebe para que ela possa evoluir, né? Não é uma coisa para que ela se engrandeça, é para ele evoluir, aprender mesmo, né? Os dons espirituais da mediunidade ali, por exemplo, da receber cartas, ver os espíritos. Em muitos casos, esses dons mediúnicos, sejam eles quais forem, ou quais nomes ali a gente possa dar, eles começam a cessar. Esse é um outro ponto importante ali que a gente começa a ver, né? Porque você imagina lá, você está ali, um fato aí do caminho espiritual, esse quando a gente chega no ponto da espiritualidade, que a gente já começa a entender a si mesmo, é que a gente tem que meditar bastante. A gente começa a meditar, um voltar-se para dentro com maior e mais frequência. Então, o que ocorre? Você está ali meditando, de repente vem um cara ali, atravessa a parede e começa a falar contigo. Não, oh, mas peraí, você não está vendo que eu estou meditando? Né? Você não está vendo que eu estou fazendo a minha parte aqui, tentando crescer, né? Então, para algumas pessoas isso é verdade, para outras não, né? Então, ocorrem várias coisas desse tipo, né? Para algumas que nunca tiveram mediunidade aflorada, começa a aflorar. Até como base de comprovação do que ela está vendo. Ela começa a ver os espíritos, começa a ver os irmãos, os amigos espirituais. Mas isso tudo são pequenos passos do caminho espiritual. O caminho espiritual mesmo, o caminho do meio, que é chamado praticamente em todos os grandes mestres aí, né? Que é a última jornada, né? É o ponto em que a pessoa se desliga de todas as regras, de todos os julgamentos, de todos os conceitos e todas as atribulações param de ter peso para ela. Isso é um ponto. Isso é diferente de param de ter atribulações. Porque a gente ainda mora num planetinha que tem bastante gente criando problemas, né? Então, você viu que tem várias etapas, né? A religião, a espiritualidade e o finalzinho ali, que é o caminho do meio, que pode demorar anos e anos, né? Ou ser rapidinho. Isso vai depender muito da jornada da pessoa, em quantas vidas ela já está tentando esse caminho do meio, né? Ou não. Isso é indiferente para cada uma, né? Para cada um dos caminhantes aí, das pessoas que decidem ter essa jornada. Então, a gente passa por várias etapas. Então, e cada uma dessas etapas é muito importante, inclusive a religião. Então, que a gente tenha compaixão com as religiões. Imagine se não tivessem as religiões, como seriam? Porque os mestres, todos eles trouxeram amor, palavras de amor, conceitos de amor, ensinamentos de amor, de compaixão, de compartilhar, de crescer juntos, de unidade. Imagine se não tivessem as religiões. Então, acabou essa questão de falar, que religião, não.
Já parou. Não tem mais espaço para ficar julgando a religião. A religião tem o seu papel. Para a gente já não serve mais? Joinha, perfeito. Deixa lá para quem precisa. É que nem um chinelo, um sapato. Você gosta daquele, ó, serviu para ti até agora, você não quer mais, você pode doar ele, pode passar adiante. Não é exatamente isso, mas a metáfora é entendível, né? E agora que a gente já saiu da religião, já passou pela espiritualidade, onde a gente vê um monte de coisa, mergulha num monte de conhecimento, a gente chega nesse ponto onde o equilíbrio é mais importante. O autoconhecimento é a base do equilíbrio. Então, nesse momento, a gente começa a ver e a conhecer intimamente o nosso próprio ser. Não sei se vocês perceberam, mas todos os assuntos voltam nessa questão do auto-reconhecimento, da auto-identificação da sua própria natureza, que é divina, que é Deus. Seu ser é Deus. E aí a gente começa a entender o porquê de algumas verdades espirituais, quando na Bíblia é dito dessa forma: eu estou contigo mesmo antes de Abraão, e estarei contigo mesmo depois de que tudo ocorrer e esse mundo se acabar. Porque a sua natureza é Deus, Deus é infinito em tempo e espaço. Então Deus já existia antes e vai existir depois. A única diferença é que você não vai mais ter o corpinho físico, né? Quando chegar a esse ponto desse planetinha já não existir mais, né? Que ele for desmanchado, sei lá, explodido, sei lá o que vai acontecer com ele, eu não tenho ideia. Não me perguntem, né? Então tem essa questão. A gente começa a reconhecer cada vez mais a nossa divindade. E isso vai sobrepondo, vai apagando o ego humano. Cada vez que apaga o ego humano, você se torna menos humano e mais divindade, ou Cristo, ou Buda, ou seja lá o que for o nome que você quiser dar, né? Então vai apagando. Por isso que tem essa questão da aparência de ambiguidade, as questões espirituais, as verdades espirituais. Peraí, se eu sou Deus, por que eu não consigo transformar água em vinho? Por que eu não consigo curar o fulano de tal que está pedindo ajuda? Porque porque sendo Deus, você ainda não aprendeu sobre a sua natureza. E não aprendendo, você não sabe usar. Você ganhou uma bicicleta. Vamos supor um cenário aqui. Você ganhou uma bicicleta de Natal. Você ganhou a bicicleta já é sua, já faz parte do seu contexto. Mas você sabe andar? Você já andou? Não. Ah, então eu vou ter que treinar a andar de bicicleta, pôr rodinha, vai ter que alguém lá ensinar o equilíbrio e treinar o equilíbrio. Mais uma vez a questão do equilíbrio. Então a gente treina esse equilíbrio para reconhecer o nosso próprio ser. Porque é só acalmando os pensamentos, julgamentos e conceitos e toda essa avalanche de funcionamento do corpo humano, que o pensamento é uma função do corpo humano, ele pensa, para que a gente possa estar elaborando tudo o que ocorre no nosso contexto. Que a gente absorva, processe e transforme aquilo em mais outra informação, em arte, em música, em trabalho, em comida, o que for. É por isso que o corpo pensa, o cérebro pensa. A consciência, ela é luz, ela é fonte de todo o nosso ser, de toda a nossa vida, de toda a nossa energia. É Deus a consciência. E aí a gente começa a entender o porquê do equilíbrio, o porquê de todos aqueles passos.
Porque se você não soubesse lá atrás o que é o bem e o que é o mal, você seria um ser ingênuo. E o que é um ser ingênuo? Um ser que acabou de se auto-reconhecer como um ser humano. Ali por exemplo, um indígena dos primeiros ali, ou até um homem das cavernas ali, ele é um ser ingênuo. Ele vive pelos instintos do corpo que ele está vivenciando. Ele vive pelos instintos ali. Se o instinto for medo, ou ele luta ou ele corre. Se o instinto for fome, ele vai caçar ou ele vai coletar. Se o instinto for de reprodução, ele vai procurar uma fêmea. E nós, aqui, há muito tempo, já passamos desse instinto humano, do corpo. Então, já é o momento da gente olhar para o nosso ser e começar a nos reconhecer. Porque daí, quando a gente começa esse processo, a gente começa a perceber que, isso era um instinto. Eu achei aquela moça bonita. Nossa, olha, fiquei maravilhado com ela. Mas isso é um instinto. Não quer dizer que ela seja uma companheira viável ou não. É com o tempo, conversando, batendo um papo, que você percebe se sim ou não. Mas o instinto primeiramente agiu. E isso vai apagando conforme a gente vai crescendo espiritualmente na verdade, conforme a gente vai reconhecendo o nosso próprio ser. Isso vai se acalmando, se apagando, como se fosse acalmando uma tempestade, porque a tempestade dos sentimentos e pensamentos humanos faz com que a gente entre em pânico, haja com violência, né? E assim por diante, né? Então isso vai acalmando, né? E isso começa a ocorrer desde o momento da religião, onde começam as verdades impositivas. Não matar. Por que não matar? Porque uma série de questões humanas. Sim, vai ser preso, vai ficar um bom tempo, vai ter dificuldade para arrumar trabalho, porque ninguém vai confiar, e assim por diante. Hoje, trazendo essa mesma verdade para nós, por que a gente não mataria? Porque a gente sabe que não tem separação desse ser e daquele ser. Então é o mesmo ser. Então eu estou me matando. Por isso que aí você entende, a gente voltando lá no início, aí você entende o porquê que o karma é instantâneo. Você fez para si mesmo. Você chutou a canela do fulano, chutou a sua própria canela. Matou o fulano, matou a si mesmo. Então aí você entende outras verdades, aquele que der a sua vida pelo outro, ele terá ganhado ela. Aquele que perder, aquele que não der, terá perdido. A gente começa a entender essas verdades espirituais agora. Opa, peraí, e se eu der a minha vida? Tá, peraí, se eu der a minha vida, então aquela pessoa está precisando de ajuda. Se eu der a minha ajuda, eu estou me ajudando, não aquela pessoa em específico. Então a gente começa a entender o karma, por que ele é instantâneo. O porquê dele ser instantâneo, de ter todos esses contextos espirituais tão aparentemente ambíguos, porque não tem a separação, não tem diferença. Se Deus é um único ser, então, aí eu entendi. Então se Deus é um único ser, agora entendi o porquê que eu sou Deus. É a única vida que existe em todo o universo. É claro que essa vida se expressa em infinitas formas, infinitos egos, infinitos superegos, que são os egos que já superaram o egoísmo de achar que é só eles que tem o rei na barriga e assim por diante, né? Então a gente começa a entender as verdades espirituais com maior profundidade
e sem aquela dualidade. Aí você entende, opa, peraí, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, tudo o que tem será retirado. Você começa a entender, mas peraí, de onde veio isso? Já vem desde lá da igreja, quando você tem os pensamentos positivos. Por que tanto pensamento positivo? É justamente por isso. Porque se você pensar negativo, você não tem. E tudo que você tem lhe será tirado. Porque você mesmo está se tirando. Agora, se você tem a energia positiva, criativa e mais lhe será dado. Aí você começa a entender todas as verdades espirituais com maior profundidade. Você sai da superfície da religião e começa a mergulhar cada vez mais fundo. E tudo isso é o seu ser. Tudo isso é o seu ser. Absolutamente tudo isso é o seu ser. E aí você começa a entender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o seu ser vai entrando em equilíbrio com o seu corpo, com o seu ambiente, com todas as coisas à sua volta. E isso, como eu já disse antes, é diferente de não ter mais problemas. É a reação sua aos problemas que será diferente. Isso é um ponto muito importante que derruba, que faz com que muitos caminhantes espirituais tenham assim uma jornada muito curta. Porque, mas peraí, eu achei que não ia ter mais problema, eu já não estou no caminho espiritual. Mas, gente, até Jesus foi crucificado e ele que era manjava de tudo, né? Mahatma Gandhi levou tiro, não sei quem mais lá foi cozido vivo, foi frito vivo. Paulo, o apóstolo Paulo foi decapitado, tá certo que ele também matou um monte de gente também, mas, gente, você não vai deixar de ter problemas, você não vai deixar de errar, de tropeçar. Isso vai ocorrendo aos pouquinhos, com o passar do tempo, né? Mas a sua reação aos problemas será gigantescamente diferente. E isso, meus amigos, muda tudo. Por quê? Quando alguém te fecha no trânsito e você está calmo, a pessoa te fechou, você nem esquenta e nem buzinar. Você não perde nem seu tempo em buzinar. E a pessoa segue a vidinha dela, porque ela nem percebeu que te fechou. Você estava consciente, freou e ela passou. Agora, se você não está em equilíbrio, se você não está percebendo agora e assim por diante todas esse entorno seu, como que você reage? A pessoa buzinou para você, seja, opa, quem que é esse fulano de tal que tá buzinando para mim? Quem que ele acha que ele é? E não sei o que lá. Isso é só um exemplo, né? Um exemplo bem simples até. Mas quantas vezes a gente não cria histórias porque aconteceu alguma coisa? Ah, meu namorado sumiu. Sei lá, sumiu. Não, o celular dele acabou a bateria, ele não conseguiu avisar, né? Mas e aí, como é que ele faz? Ah, mas meu namorado sumiu, ele deve estar com outra, não sei o que lá, e começa a criar essas histórias. Da onde vem essas histórias? Daqui, ó. Do inconsciente coletivo que está ligado aqui, ó. Sintonizado no pensamento negativo. Aí você vai lá, briga, depois ele mostra, olha, infelizmente estava aqui meu celular, não consegui te avisar por causa disso, disso, daquilo. Aí vocês entendem, aí você volta mais um pouquinho e entende, aquele que não tem, tudo lhe será tirado. Porque o fulano de tal falou, mas de novo você está perdendo a paciência por causa de nada, né? Se eu tivesse perguntado, eu tinha te falado, ó, tá aqui, é isso que aconteceu, por isso e isso e aquilo, simples. Mas você brigou,
Aí chega um momento em que a pessoa mesmo desgasta o relacionamento dela, o, o que for, e destrói. Ela destrói. Por quê? Foi alguém que foi lá? Não. As brigas, os, as incompreensões, essas histórias que a gente absorve do inconsciente coletivo e vai achando que são nossas histórias. Então, isso tudo é um contexto de aquele que tem, aquele que não reage, aquele que não tem medo, ele tem mais. Porque, tá, minha namorada me deixou. Beleza. Mas eu sou amado. Ele volta-se para dentro de si e fala, não, mas eu sou amado. É direito dela de ir embora e arrumar outra pessoa. Ela não é minha propriedade. Então, nesse mesmo momento, o que ocorre? Você se abriu para outra pessoa. O mesmo contexto, o inverso, aquele que não tem. Minha namorada me deixou. Meu Deus, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e fica na ladainha. Ele não se abre, ele fica preso. A pessoa fica presa ao que perdeu, ao que foi. Já está lá na frente. Já foi. Ficou preso. Não abrindo espaço para uma nova pessoa chegar. Então, esse contexto todo que eu dei a volta, que eu fui, voltei e revisitei coisas que eu mesmo disse, né, para vocês, eu acho que isso tem uma boa base para que a gente entenda a diferenciação de religião, conjunto de regras, para que a gente se eduque, né? E eu não estou dizendo que não, mas algumas religiões já têm até um contexto mais elevado, né? Um contexto mais aberto, menos rigoroso, menos rígido, né? Mas algumas já têm já, né? Então, não quer dizer que a religião é um malefício. Ela é um benefício para quem precisa dela. Assim como a espiritualidade já é um benefício para quem precisa dela. Porque é uma ferramenta em que a pessoa começa a se abrir. Se abrir, se abrir, se abrir, até o ponto em que ela chega no caminho para voltar-se a si mesma. Que é o caminho que a gente está aqui. Que a gente estuda com Joel, com Mahatma Gandhi, com Buda, com Jesus, olhando o que eles disseram. Não se prendendo ao momento em que Jesus foi pregado na cruz. Infelizmente ele foi pregado. Mas o mais importante foi o que ele disse. Isso é o que nos liberta. A verdade vos libertará. Conhece a verdade, ela vos libertará. Por quê? O conhecer a verdade não é só você gravar na mente, é você experimentar ela. Saborear a verdade. Em meditação, na prática do dia a dia, uma elaboração, todas as formas possíveis, saborear a verdade, para que ela se torne parte do nosso ser, vivo ali, que você vivenciou. Se eu falar para você, a Disney é um lugar maravilhoso, muito divertido, e piriri parará, se você nunca foi, para você é só, você grava esse conceito, você pode até reproduzir isso para outra pessoa. Se você foi para Disney, experimentou, opa, e agora você sabe. O que para mim é uma coisa, para você é outra. Eu fui na montanha russa na Disney. Você não foi, você foi só no teatro que tem lá. As vivências. Por isso que experimentar a verdade é mais importante do que gravar ela na cabeça. Decorar não vai adiantar de nada. Você só vai impressionar algumas pessoas que não têm um conhecimento também. Então, experimentar a verdade é o ponto onde a gente começa a avançar de fato. Isso ocorre em meditação, introspecção, elaboração. Tudo isso são nomes diferentes para a mesma coisa.
voltar-se para dentro de si para reconhecer, acalmar, respirar devagar, reconhecendo o seu ser. Não. Se eu sou Deus, o que é Deus? Deus é caminho, verdade e vida. Sabedoria. A gente pega as naturezas de Deus, né? Onipotência, onisciência e onipresença. Mas por que eu não consigo? A gente já entendeu isso. Porque eu ainda estou no processo de autodescoberta. A minha bicicleta ainda está com rodinha. Eu ainda estou caminhando aqui. Porque se tirar a rodinha eu vou de esborrachar a cara no chão. Então por hoje é isso, amados irmãos. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para você entender que mesmo aqui não temos diferença nenhuma dos irmãos que estão ali, ou lá, ou aqui. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.